Olá, você que nos acompanha, o nosso canal MEP, Ministério de Evangelismo e Preparação. Então estamos aqui para mais uma vez gravarmos um vídeo, um podcast ou um bate-papo. E dando início aqui, ou melhor, antes de nós darmos início, eu queria aqui apresentar o nosso convidado de hoje, que é o irmão Elias, já é bem conhecido, né, de você que nos acompanha. E aqui é o rosto também no podcast pela primeira vez, né, o irmão Isaías. Boa noite, feliz sábado. Então sejam muito bem-vindos vocês, né? E nós vamos aqui falar de um assunto bem interessante hoje. Eu queria ler aqui, veja bem, em Colossenses 1, 26 e 27. Olha só o que diz aqui, diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja bem, será que necessitamos de Cristo em nossa vida? Será que nós entendemos realmente essa mensagem? Será que ela é de suma importância para o seu povo no tempo que vivemos hoje? Eu queria ler também um texto aqui no Espírito de Profecia. Só eu encontrar aqui e nós vamos ler, e veja bem o que diz aqui. Olha só, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Olha só que texto interessante. Então, será que necessitamos desta mensagem? Será que ela é de importância para o seu povo? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria aqui passar a palavra aqui para o nosso irmão Isaías. Então fique à vontade, irmão. Pode aí explanar as escrituras aí com a gente. Boa noite, queridos irmãos. Feliz sábado. Então, eu gostaria de analisar aqui com vocês nas escrituras uma parábola que conta bem fundo a questão do perdão de Deus em relação a nós seres humanos, né? A parábola do credor, creio que todos conhecem essa parábola. Isso. Está lá em Mateus, capítulo 18. E diz assim, ó. Jesus contando aos seus discípulos: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas com seus servos. E tendo começado a tomá-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Então aqui nessa parábola, no primeiro ponto, a gente vê um servo que tinha sido tão infiel ao seu senhor que ficou devendo-lhe uma quantia absurda de dinheiro, 10.000 talentos. Ele tinha sido tão infiel que a quantia dele já era uma quantia impagável. Ele não conseguia mais pagar aquela dívida ao seu senhor, de tão infiel que ele tinha sido. E aí a gente vê aqui no relato da parábola que o seu senhor teve íntima compaixão dele, e mesmo ele insistindo de pagar a dívida, o seu senhor foi lá e perdoou e teve compaixão dele, né? Um pastor da igreja, Alonso T. Jones, em 1900, ele faz o cálculo para ver de quanto 10.000 talentos quanto valia naquela época. Quanto valia esse... Isso, em dólar naquela época. E ele chega ao cálculo de que 10.000 talentos naquela época, em 1900, valia a soma de 14.400.000 dólares. Essa era a dívida que o homem tinha contraído durante toda a sua vida. E aí ele faz outro pastor, que é o pastor aqui do livro, ele calcula esse valor que a T. Jones fez em 1900 e coloca na inflação do ano de 2013. E se fosse no ano de 2013, aquele rapaz, aquele servo, deveria a dívida ao seu senhor de 360 milhões de dólares. Ou seja, em toda a sua vida,
aquele servo estava devendo ao seu senhor, no ano de 2013, 360 milhões de dólares. É bastante, hein? Bastante. Se levarmos em consideração a média do salário mínimo aqui no Brasil, está em torno de 1.400. Quanto tempo você acha que esse servo levaria para pagar a dívida ao seu senhor? E o interessante é que essa pessoa não tinha recurso nenhum, né? Porque ou seja, estava zerada, quebrada, né? Sim. Se levantar do zero, né, para poder pagar é difícil, né? Porque ele passou também um bom período da vida dele sem conseguir pagar. Sim. Durante todo esse tempo, E sem porque conseguir pagar. agora que ele iria conseguir Isso que é pagar? interessante, né? Depois de todo esse tempo, quando uma punição ia ser dada a ele, Sim. referente à sua infidelidade, ele se dispôs a querer pagar. Sim. Como é que ele conseguiria chegar a esse nível de condições financeiras suficientes para poder pagar uma dívida tão grande como essa? Pois é, né? Só um detalhe que eu queria colocar aqui para quem nos acompanha. Talvez vão ficar ouvindo o latido de cachorros, né? Para quem não sabe, nós estamos no campo, né? É comum aqui os cachorros aqui, né? Devido a algum animal, alguma coisa, né? Se ficar latindo, né? Então só para informar você que nos acompanha. Sim. E essa parábola, a gente pode, na verdade, Jesus, ele estava contando aos seus discípulos, ele está falando individualmente da nossa vida, da nossa condição espiritual diante de Deus. Nós somos esse servo infiel. Nós devemos a Deus uma vida santa e justa. E assim como aquele servo, a gente insiste. Você vê que na parábola Jesus menciona que ele insistiu: não, Senhor, me dê mais um pouco de tempo e tudo lhe pagarei. Achava que poderia pagar. Achava que podia pagar. E da mesma forma, eu e você nos encontramos nessa situação. Devemos uma vida santa e justa a Deus. E por não entender a santidade da lei, o que Deus pede de uma vida santa, por não entender o que é uma vida santa aos olhos de Deus, a gente acha que a gente, não, Senhor, eu posso fazer o que o Senhor me pede. Me dê mais um pouco de tempo e eu te darei essa vida justa e santa que você me pede. O interessante disso é que, olhando para o contexto que o irmão acabou de apresentar ali, né, que nós estamos nessa condição, a gente vê realmente pessoas, né, que interpretam os textos bíblicos, né, em um campo de visão diferente, né, quando acha que em um certo momento de uma conversa com um ancião, e aí a gente chegou em um ponto onde eu tinha falado para ele, a gente estava discutindo um assunto, né, e daí chegamos em um ponto em relação ao caráter. Eu falei: irmão, para encerrar a conversa aqui, para a gente não nos delongar muito, o interessante de toda essa vida cristã é que nós, como servos do Senhor, temos que estar com o nosso caráter pronto antes que Jesus venha. Sim. Antes que a porta da graça se feche e Jesus volte, nosso caráter precisa estar formado. E aí foi ali o ápice para aquele homem. E aí ele se estressou e falou: não, irmão, tá completamente errado. O Senhor irá nos transformar em um piscar de olhos. Aí eu falei: não, irmão, isso aí tá um pouco fora de contexto. Relacionado ao corpo, justamente, não ao caráter. Justamente, isso aí, o caráter não tem nada a ver com o nosso corpo. A nossa matéria, realmente, Cristo ele vai ser transformado. Nossa matéria vai ser transformada quando Cristo voltar. Né? Isso aí é fato, né? Mas o texto ele se refere, né, à nossa matéria, não ao nosso caráter. Sim. Então aí ali muitas vezes hoje nessa condição a gente pensa, né, que nós ou podemos alguma coisa ou Cristo ele vai apenas nos transformar, né, diante da nossa vida. Sim. Podemos viver uma vida assim como esse servo, né, de dívida muito grande, achando que ou conseguiremos pagar ou Cristo ele vai nos perdoar quando ele voltar. Eles falam da transformação, só que jogam para o futuro a transformação. Sim, isso. É algo que a gente busca a transformação, só que eles vão lá e jogam para o tempo futuro. Mas o Espírito Santo deixa claro que a transformação é hoje, antes do fechamento da porta da graça. E muitos hoje jogam essa transformação para depois do fechamento da porta, quando Cristo voltar. E aí é que está o grande engano, né? Porque quando Cristo voltar, quando a porta da graça se fechar, aquele que continua na prática da injustiça, assim continuará, e aquele que pratica a justiça continuará na prática da justiça. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Então você vê, tipo, eles estão certos assim na transformação, só que Sim. o momento do evento que eles jogam pro futuro, né? Então você vê que a gente, digo também cada um de nós aqui, né, muitas vezes achamos que guardamos a lei para nossos próprios esforços. Sim. Nós achamos que nós guardamos a lei.
Olha, a gente vê assim, olha, exemplo, né? Eu guardo o sábado porque eu sou um cara justo, porque eu sou um cara, vamos dizer assim, né? Pelos meus próprios esforços, né? Eu sou bom, né? Mas na verdade não funciona assim, né? É Cristo que faz toda a obra. Quando perguntaram a Cristo se ele era bom, ele falou: por que me chama de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então, só um que pratica as obras boas, que é Deus. E a lei, o que a lei quer? Que obras boas. E Deus já falou: só há um que pratica as boas obras, que é o Pai. Então, para a gente estar correto diante de Deus, tem que ser as obras do próprio Deus em nossa vida. É isso. E nós adventistas hoje, nós achamos que somos bons, achamos que somos melhores do que as outras denominações, achamos que somos melhores do que qualquer outro povo, né? Por quê? Porque achamos que somos melhores, né? Só que nós não entendemos exatamente a mensagem. Que é o que aconteceu, né, em 88, né? A gente poderia fazer uma mensagem mais adiante somente sobre esse assunto, né? Sim. E eu, assim, particularmente, eu não tinha conhecimento, né, sobre essa mensagem. Comecei a estudar, né? A gente começou a estudar juntamente com o Ivanzinho, né, sobre esse assunto, né? E é de suma importância para o povo de Deus. É a mensagem que precisamos ouvir, né? E precisamos pregar e viver, né? Com certeza. Então, continuando aqui a parábola do servo fiel, já que em seguida ele fala assim, ó. Eu parei no verso 26. Prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. A gente acabou de comentar sobre isso, né? Verso 27. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E é o verso 28. É aí que entra um detalhe para a gente poder analisar. O verso 28 diz assim: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Novamente, a T. Jones ele vai fazer o cálculo matemático no ano de 1900 para saber quanto era que valia 100 denários naquela época, naquele ano. E ele chega ao cálculo de que 100 denários no ano de 1900 era equivalente a 15 dólares. E o cálculo mais recente que a gente tem é no ano de 2013, com a inflação de 2013. E em 2013, 100 denários era equivalente a 375 dólares. Estou mostrando isso aqui só para a gente poder ter noção, para comparar os valores, sabe? Os valores é muito importante. Isso. E aí, eu pergunto, o que é 375 dólares comparado à dívida que ele tinha com o seu senhor? De 360 milhões. Praticamente nada, né? Nada, né? Então, a gente sabe, não preciso ler mais a parábola, mas a gente sabe que depois que o servo, Jesus contando ali a parábola, depois que o servo teve o seu perdão garantido pelo seu senhor, ele saiu dali e encontrou o seu conservo que lhe devia, como a gente viu aqui, uma quantia pequena de dinheiro. E a gente sabe que na parábola fala que ele não teve compaixão daquele servo. E aí o seu senhor, sabendo que ele não tratou de compaixão o seu irmão, o que foi que seu senhor fez? Prendeu ele. Prendeu ele e toda a sua família. E aí o perdão dele foi retirado. Vocês percebem que da mesma... E Jesus fala no final, né? Aqui Jesus fala no final aqui no verso 34. No verso 33, na verdade. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Uma pergunta que o Senhor fez para aquele servo. E aí ele continua. E indagando seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Aí Jesus fala no verso 35. Assim, da mesma forma, vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, essa parábola ela vem trazendo uma situação, um detalhe ali muito importante. Você vê que aquele servo,
ele saiu dali perdoado. Só que tinha um ponto específico para que o perdão dele continuasse. Que era o quê? Ele tratar o seu irmão, o seu semelhante, da mesma forma como o Senhor tratou ele. A gente, quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a justificação pela fé, nós só paramos até este ponto. É maravilhoso saber que Deus te perdoa. Você tinha uma dívida impagável, e aí você vai lá e sabe que Deus te perdoa, você ouve aquela voz, seus pecados estão te perdoados, são perdoados. Você fica como? Feliz, né? Só que através do estudo dessa parábola, para por aí? Para por aí? Não. Não para por aí, né? E o meu semelhante? E o meu próximo? Tenho agido também com misericórdia, assim como Deus agiu de misericórdia para comigo? Você vê que o perdão dos pecados não para somente aí, quando eu vou lá e peço perdão aos meus pecados a Deus. Quando eu recebo, no caso, né? Quando eu recebo o perdão, sabe? Você vê que Jesus fala, assim meu Pai vos fará da mesma forma se você não perdoar uns aos outros. E aí Jesus fala em Lucas que perdoai e serei perdoado. Com a mesma medida que vocês vos medirão. Tem um texto em Tiago também que ele fala que o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que agiram de misericórdia. Ou seja, se eu não agir de misericórdia para com vocês, o juízo também é sem misericórdia para mim. Então, a passagem de Tiago que ele fala isso. Ou seja, o juízo de Deus será de misericórdia para com você se você agir de misericórdia da mesma forma para com seu irmão. Isso é um ponto importante de a gente entender, né? Aquela passagem que ele fala, se você for ofertar, sim, né, e tiver alguma coisa a resolver com teu irmão, deixe tua oferta de lado, vá primeiro conciliar-se com teu irmão, depois vem tu me oferta. Sim. Né? Então vamos lá, será que hoje estamos ofertando de uma forma que é aceitável ao Senhor? Será que não temos algum problema contra o irmão? Talvez a gente olhe para o irmão e o cumprimenta e passa por ele e o abraça, mas no nosso interior, né? Sim. Será que realmente, de fato, né, estamos amando, perdoando, né? Será que vivemos de fato, né, o que Deus nos pede, né? Então é muito importante. O contexto do Evangelho, se a gente parar para analisar, todo se resume, se a gente quer fazer o bem para Deus, a gente tem que fazer para o próximo. Então o Evangelho sempre vai se resumir na questão de você tratar o outro bem. Para você estar fazendo o bem para Deus, está sendo um verdadeiro cristão, você está agindo de forma correta, de acordo com os princípios bíblicos. Tudo se resume, basicamente, quando Deus fala amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando você olha para analisar que você amando ao próximo, você está amando a Deus acima de todas as coisas. Uhum. Olha só, se uma pessoa te faz um mal, né, você perdoa. Mas bota uma pessoa que um mal pequeno, mas um problema maior, um mal maior, você perdoa? E Cristo disse o quê? Quem pouco perdoa é porque pouco ama. Quem muito perdoa é porque muito ama. Né? Olha só como é uma coisa profunda, né? É muito profundo. E Cristo trata isso de uma forma bem profunda na Bíblia, que eu acho assim, sabe? Ele trata essas questões do amor, só que muita gente daí leva para o extremo e diz que tudo pode, tudo é lícito. Não é esse o ponto que Cristo estava tratando. Cristo estava de fato querendo mostrar o que era a lei. Sim. Ele queria mostrar, como a parábola do samaritano, né? Vocês judeus querem ser tudo certinho, não tocam nada imundo e é tudo corretinho, né? Mas o samaritano é que guardou a lei. Foi ele que foi lá e socorreu, né? Então assim, Cristo queria mostrar a lei de fato. Ele nunca quis que a lei fosse como ele teve que resolver, por exemplo, no deserto. Tirar o povo egípcio de lá e dar a lei e levar, como se diz, a ferro e fogo. Nunca foi o ideal dele. Vê se ele trabalhou dessa forma com Abraão. Porque Abraão entendia. Sim. Abraão compreendeu, né? E nós hoje, será que estamos compreendendo essa mensagem? Né? É uma coisa a se pensar, né? Por isso que essa mensagem é de suma importância para o seu povo. Né? Porque justamente essa mensagem de passando pela fé, ela afeta muito o nosso eu. Sim. Renúncia, né? Subjugar a nossa vontade, Sim. A gente mostrar que realmente nós somos diante de uma situação que nos aflige.
Né? Como é que nós vamos lidar com situações conforme um irmão me ofendeu, o irmão me maltratou? Como é que na prática, como é que eu vou agir? Como é que vai funcionar o evangelho de Cristo na minha vida? Como é que eu vou reagir? Pô, o irmão Edson ali, véio, falou um negócio que me machucou, véio. E ele tem vindo me ofendendo e... Pô, mas na prática, como é que eu vou tentar solucionar esse problema sem eu guardar a mágoa de você, né? Para que muitas pessoas, muitas das vezes, elas agem só por palavra, mas o coração ainda, entendeu? O que eu acho admirável ali na parábola ali do Mateus 25 ali, quando ele separa os cabritos das ovelhas, né? Aí vem as perguntas, né? Ali ele fala, né? Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Aí ele pergunta, né? Quando foi? Ele fala, quando fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Entendeu? E quando deixaste de fazer, a mim deixaste de fazer. Então, quando a gente parar para entender que quando a gente está fazendo para a pessoa, a gente não está fazendo de fato para ela, e sim para Cristo, entendeu? A gente vai, aí sim vamos entender o que é realmente o Evangelho. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, quando Jesus aparece para ele, Jesus falou o quê? Por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo quem? Cristo. Entendeu? Paulo estava indo atrás dos cristãos, mas Cristo ele se une ao ser humano de uma forma surpreendente, que ele, o ser humano, é uma pessoa. E aí Paulo perseguindo a igreja, e Cristo aparece para ele e fala, por que tu me persegues? Ou seja, Cristo era um com a igreja, né? Sim. E Paulo estava perseguindo Cristo, como você falou na parábola de Mateus 25, né? Sim. Jesus vai falar o que você fez a ele, fizeste a mim. Aí a unidade de Cristo com o seu povo, né? Com a sua igreja. Nós somos um com ele. E isso é maravilhoso, né? Porque todo esse evangelho se resume, como o irmão Edson acabou de dizer, Cristo em vós. Sim. Cristo, ele agindo em nós, Cristo operando em nós, as pessoas não vão ver a gente quando agimos de forma diferente com as pessoas. Eu passei um período onde tinha uma senhora, foi um período bem estranho da minha vida, onde ela me acusava de várias coisas bárbaras que eu nunca tinha feito. E aí chegava um certo momento que ela chegava para mim e me pedia desculpa, que ela não sabia porque ela tinha feito aquela acusação, que ela sabia que não era do meu caráter e tal, e me pedia desculpa, pedia perdão, eu desculpava ela sempre, né? Que ela me pedia desculpa. Só que aí as pessoas que viam a situação, porque ela não falava só para mim as acusações, ela falava para outras pessoas, me difamava para outras pessoas. Só que daí essas outras pessoas, depois de ver a minha reação, mesmo não sabendo que aquilo que ela estava me acusando era mentira ou se era verdade, as pessoas elas ficaram surpresas como é que eu ainda falava com aquela mulher. Como é que você ainda consegue ajudar ela? Como é que você ainda consegue tratar ela bem, continuar conversando com ela normal como se estivesse nada acontecendo? Não tem explicação. A nossa obrigação como cristão é tratar as pessoas como nós quiséssemos que nós fôssemos tratados. Então esse é o evangelho na prática. Exatamente. E uma pergunta que eu sempre faço, né? E por que não há um avivamento na igreja? Ou melhor, por que não há um avivamento nos ministérios? É lógico que Cristo está operando no seu povo, isso aí não é indiscutível, né? Sim. Mas o avivamento da verdadeira piedade, como está profetizado, né? Por que não há? Porque, veja bem, os ministérios hoje, é fato que tentam pôr em prática, e louvado seja Deus por isso, tem que ser dessa forma. Tomar cuidado, né, com as questões da nossa música, né? A alimentação, o vestuário, tentando pôr em prática, e louvado seja Deus, né, por essa iniciativa dos ministérios, né? Mas por que não há o avivamento da verdadeira piedade? O que está faltando? Cristo em nós. Isso. Né? A reforma não parou. Nós reformamos o exterior. E o interior? Como é que está o nosso interior? Né? Eu digo isso sempre, quando eu estava na igreja, eu já falei, isso me vem sempre à mente. Eu vi um formalismo seco. Eu comentava com a minha mulher em casa, eu dizia, mas isso não está certo.
As pessoas, eu gostava muito de praticar o manual da igreja. E sempre buscando e praticando, mas eu olhava para as pessoas, eu via um formalismo seco. Elas faziam, mas não queriam estar ali. E eu disse para ela, eu não estou me sentindo bem com isso. Isso aí não está certo. As pessoas estão fazendo por fazer, mas não fazem porque amam fazer. E aquilo foi me cansando. E daí foi onde que eu já contei o testemunho ali, né, pela orientação do Senhor, decidi abrir um ministério, né, juntamente com outras pessoas. Então é isso que falta para nós hoje, né? Uma reforma no nosso interior. É verdade. E tem uma definição que eu gosto muito, que a gente vai falar sobre o que é a justificação pela fé. Ela dá uma definição que é Deus abater a glória do homem no pó e fazer por ele aquilo que ele jamais poderia fazer. Então, o que a gente está estudando aqui da parábola, você perdoar o seu irmão da mesma forma que Deus te perdoa, isso é uma obra que você não pode fazer. Jamais. Jamais. Por isso que é edificação pela fé. Mas o que estava com a dívida disse o quê? Eu pagarei. Eu pagarei. Porque ele achou que podia pagar. Justiça própria. Se ele não tinha entendido a grandeza da sua dívida. Ele não entendeu. Ele não entendeu o tamanho da sua dívida e a condição dele, entendeu? Isso. A condição dele. Não entendeu. É como se você devesse a um bilionário, sendo você ganhando um salário mínimo. Então, um ponto importante da justificação pela fé, que eu acho que deveria ser o nosso ponto de partida, é a gente entender a nossa condição. Jogar a glória do homem aonde? Ao pó. Ao pó. Ou seja, né, vamos dizer assim, aniquilar. Não é nada, né? O texto de Isaías 41, que Jesus ele compara nós como menos do que nada. Menos do que nada. Você consegue entender? Nós para Mas Deus... achamos que somos os melhores. É por isso que eu digo, uma questão que eu também comecei a analisar, veja bem, eu não estou comparando aqui doutrina, igreja verdadeira, eu estou falando de pessoas, aqui o ponto que eu estou tratando. Vamos lá, se uma pessoa não guarda o sábado, ela é transgressora da lei. Mas se essa pessoa, se uma outra pessoa guarda o sábado, mas ela é um adúltero, transgressor da lei, não é? Então veja bem, será que, tratando-se de pessoas, será que nós somos melhores do que outras denominações? E será que nós não estamos transgredindo também a lei de Deus? Né? Com relação a este ponto, né? O fato de nós termos a lei não significa que guardamos ela 100%, né? Justamente. Então, nos torna o quê? Maior, melhor do que eles? Ou vamos dizer assim, no mesmo nível, né? Então é algo a se pensar um pouco. Eu acredito que a cobrança é maior por fato de termos a luz né? maior. Temos uma condição, se nós analisarmos bem, uma condição pior do que eles. Do que eles, Porque aquele que muito é dado... Isso. Muito e outra, assim como o povo de Israel, nunca foi da intenção de Deus dar luz ao seu povo para que eles crescessem ou se engrandecessem com aquela luz. Muito pelo contrário, Deus deu luz ao povo de Israel para que ele fosse testemunha da mensagem e assim abençoasse outras nações. Ou seja, Deus dá a luz a um povo para que ele possa ser testemunha, ou seja, servir, entendeu? Servir as outras nações. E assim Deus fez com a igreja adventista. Deus confiou toda a luz à igreja adventista, não para que ela se engrandecesse, mas para que ela vivesse e fosse um testemunho para abençoar outras nações. Para os povos ver o nosso povo e assim falar, não, eles estão com a verdade. Exatamente. Ou seja, para ser testemunha, para servir ao outro, né? Mas aí o que a gente fez? A gente pega a luz e se engrandece. É totalmente... Veja bem, a rainha de Sabá, né? É muito usado, né? Sim. Quando ela veio, o que Salomão disse? Olha o ouro que eu tenho. Olha o que eu fiz. Olha aqui, olha esse reino, olha isso. Em vez de ele pegar e dizer, mas por que bênção é essa que tem aí vocês, Salomão? É porque o meu Deus fez isso. Sim. Mas Salomão, ele fez o quê? Justiça própria, né? Eu fiz, eu trabalhei, eu conquistei.
Aí fica a questão ali da teoria e a prática, né? Na teoria seria, né, a gente levar a nossa glória para o pó, né? Deixar que Deus ele faça isso por nós, em nós. E a luz que ele nos deu abençoar as outras pessoas, levar a luz para outras pessoas, ajudar outras nações, levar conhecimento, né? Apresentar, viver a mensagem, viver o evangelho. Essa tem sido, infelizmente, a teoria, mas quando chega na prática, o homem, né, por achar que tem mais luz, se coloca em uma posição maior do que outras denominações, mas cega sem saber que está numa situação pior do que era, porque vai ser mais cobrado. Mais cobrado. E tu veja o seguinte, olha só, agora vamos trazer aqui para nossa realidade novamente, porque não sei se todos já passaram por isso. Veja bem, a igreja ela está, como nós fizemos o vídeo aqui, né, em apostasia, né? Ou seja, as pessoas, né? Deixamos bem claro isso, né? Não estamos falando da igreja, doutrina, né? Mas existe apostasia na igreja, não da igreja, né? Então veja bem, quando daí a gente vê essa questão, a gente entende, olha, a igreja está indo por um caminho errado, né? As pessoas, né? E a gente começa a fazer algumas reformas na nossa vida. Mudamos os nossos hábitos e o que acontece? Muitas vezes começamos a nos achar melhores do que os outros. Entendeu? Sim. Então, assim, isso que é um dos perigos que acontece hoje, muitas vezes, nos ministérios, né? Não estou aqui generalizando, é lógico, né? Começa a se sentir melhores, ou até mesmo de forma individual, né? O outro não é vegetariano, eu sou vegetariano. A gente começa a se comparar, a se medir com o outro, né? A minha mulher não usa esse tipo de vestimenta, né? Já nos sentimos melhores, né? Eu não escuto esse tipo de música, eu não faço isso. Então a gente começa a ensoberbecer, né? É complicado. O ser humano ele tem sempre esse defeito de se comparar ao outro, sabe? Comparar a sua vida com a do outro. Só que quando vem a mensagem da justificação pela fé, a mensagem leva ele a comparar a vida dele com a de Cristo. Com a de Cristo. Daí não e é aí, nada. Isso. E aí quando ele compara a vida dele com a de Cristo, ele vê como aqui ele está, entendeu? Quão distante ele está daquela situação. Exatamente. É que nem eu gosto de uma lição que a natureza nos transmite. Se você parar para observar, todas as plantas elas estão direcionadas para o sol. Se você olha, tipo, onde está o sol, tipo, é onde ela fica vibrada, assim. Parece que tipo, ela só nasce e cresce quando está direcionada para o sol. E aí tem uma ilustração que no livro Vendo pela Fé que o Wagner traz. Ele fala que se aquela planta ela olhasse, tirasse a luz do sol, parasse de olhar para o sol e olhasse para outra planta que estava do seu lado, e eu então olhasse para ela mesma, para ver o crescimento dela, na mesma hora ela ia parar de crescer. E aí ele traz para a igreja, né? Porque a Bíblia retrata Cristo como o sol da justiça. Ele fala que cada um de nós deveríamos manter os nossos olhares sempre para o sol, que é Cristo. É Cristo. Todos. E aí o nosso crescimento ia acontecer de forma gradual, que nem o da planta. Mas a partir do momento que eu olhasse para o meu irmão do lado, ou olhasse para mim mesmo, para ver o meu crescimento e comparar com o do meu irmão, a partir de quando você começou a fazer isso, você parou de crescer. Então Exatamente. Você vê, a natureza ela traz uma lição importante, porque a gente tem esse defeito de querer comparar a nossa vida com a do próximo. E aí vem a mensagem de educação pela fé, e aí vem aquele texto: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Aí você conhece a mensagem de reforma, vestuário, música, e aí você vive aquilo, aí você, poxa, tô vivendo isso, né? Eu sou bom, hein? Sou bom. E aí vem Deus e fala, mas os meus pensamentos são mais altos, e os meus caminhos mais altos. Tem uma música que eu gosto muito, que ela é mais alta, o nome da música é Mais Alto. Aí fala que toda vez que a gente chega, né, aí Deus fala, mais alto, meu filho, mais alto. Toda vez que a gente chega em uma etapa, aí Deus vai lá e fala, mais alto, meu filho, mais alto. E é assim na caminhada cristã. Exatamente. Por isso que Ellen White menciona que a santificação é obra de uma vida inteira. Você não vai parar nunca. Aqui, como é aquela árvore que
uma figueira, né? Figueira. Que é grandona. Eu com o irmão Everaldo, a gente descansou ali debaixo de uma figueira. E ele falou que ela tinha para mais de 100 anos. E ele me falou que ela ainda continuava crescendo. Aí eu lembrei na hora, assim deve ser o crescimento espiritual. Crescimento, nossa. Muito bem. Mais de 100 anos e ainda continua crescendo. E você vê, é um crescimento lento, mas é gradual, não para nunca. Aí eu lembrei logo, isso que é obra de santificação. Obra de uma vida inteira. Ou seja, você vê que tipo, não é altos e baixos. Verdade. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e sempre crescendo. Em todo estágio, ela está perfeita. Ela está crescendo. Ela é perfeita, mas sempre em crescimento. Sempre em crescimento. Sabe? Isso... Aquela lição da figueira ali veio na mente assim, isso que é santificação. Maravilha. E... Não sei se... É uma obra bastante interessante, né? Essa questão é um contexto, justificação pela fé é um contexto bem incrível, né? E a gente, basicamente, resumidamente, é Cristo, né? Nos dando esse entendimento, nos levando a esse crescimento, né? Não de altos e baixos, mas sempre em crescimento. Você vê que a natureza que traz essas lições pra gente, né? Porque o segundo livro de Deus é a natureza. O Salmo 19, o comentário do Espírito Profecia, ela fala que nós deveríamos tirar bastante lições da natureza. Sim. Vocês já viram um campo de flores brigando entre si? Não. Porque outra é mais alta do que eu, ou um pouco melhor, ou porque brilha mais, ou porque tem uma cor assim, ou um jeito diferente, né? Nós muitas vezes, né, agimos pior do que a natureza, né? Pior do que a natureza. Até os próprios animais se respeitam, né? Cada um tem o seu espaço, eles respeitam, né? Cada um respeita, né? Por exemplo, o animal, né? Ele sabe, né? Que há diferença entre ele e o outro. Mas Sim. eu vejo que ele não, assim, ele não se sente inferior por aquilo, né? Então são coisas que a gente tem muito que aprender, né? Com a natureza. E como você citou, né? Deus, ele através da natureza nos ensina muito, né? Com certeza. Então, quando começarmos a olhar o Evangelho dessa forma, olhando sempre para Cristo, nós vamos ter um senso de necessidade. Porque vamos comparar a nossa vida espiritual, a nossa vida diária, com a vida dele. E a gente vai ver o tamanho da diferença, entendeu? E comparando dessa forma, a gente vai ver que, na verdade, nós somos aqueles doentes que Jesus falou, né? Eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Isso vai despertar um senso de necessidade em nós, né? Acho que o primeiro ponto da justificação pela fé, ela vem trazendo isso, tipo, mostrando o quão você necessita de Cristo, sabe? Hoje, a maioria dos cristãos, infelizmente, ainda não descobriram essa necessidade de Cristo. Exatamente. Um pouco disso é porque essa mensagem também não alcançou, né? O quanto ela deveria alcançar. Eu não sei se o irmão teria algum texto para nós ler. Teria. Então o irmão pode ficar à vontade aí para ler, que a gente já vai indo para a parte final aí. Tá. Trazendo nessa linha de raciocínio, né, que estávamos falando sobre a justificação pela fé. Sim. Onde o irmão, o Isaías, ele trouxe algo bem interessante, né, falando sobre uma dívida que nós temos, que é uma dívida impagável, né? Aqui tem um texto bastante interessante que hoje lembro no nosso devocional do Pôr do Sol, que eu gostaria de apresentar para vocês. Ele diz o seguinte: e muitos cristãos dos nossos dias querem parar por aqui. Por que não? Não é linda essa verdade? Eu tentei, e tentei, e tentei, e tentei, e caí com a cara no chão. Agora posso ir até Jesus e me achegar a Deus como se nunca tivesse pecado. De verdade mesmo, isso não é a coisa mais linda? Eu cometo uma transgressão e sinto vontade de afundar a minha cabeça na areia. E de repente ouço as palavras: olhe para Jesus. Ele morreu por seus pecados. Oh,
Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus morreu pelos meus pecados. E o que acontece depois? Eu peco de novo. Que desânimo. Mas aí essas preciosas palavras vêm até mim de novo. Jesus morreu por você. Que alívio. Que conforto. Tento seguir e caio com a cara no chão. De novo. E de novo. E de novo posso contar com essa constante esperança. Jesus cobre você. A vida de Jesus, a obediência dele, tomam o lugar das suas falhas. Mas, amigos, se você realmente aprecia esse sacrifício, você vai chegar num ponto onde, quando você cair de cara no chão e a promessa de Deus vier dizendo, olhe para Jesus. Ele morreu pelos seus pecados. Você vai dizer, oh não, de novo não. Eu fico fazendo com que Jesus passe por essa dor, esse sofrimento, essa vítima inocente. Não quero continuar pecando. É um texto que me admirou muito, me admirou bastante. Aqui um dos nossos, o escritor, também ele é adventista, nos traz esse relato, do que eu achei bem interessante. Ele não traz aqui uma condição futura, onde você vai viver pecando, e pecando, e pecando. Onde a gente tem um conhecimento ali do texto de Provérbios 28, verso 13, que fala, né, aquele que encobre suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É um texto bem conhecido. E aqui ele não traz isso para o futuro, onde você vai continuar pecando, e pecando, e pecando, e Deus te perdoando, e pecando. Ele fala que a partir do momento que você tem um senso, que você reconhece sua condição, e que você entende que alguém está sofrendo pelas suas más escolhas, pelo seu pecado, que alguém ainda está sofrendo, alguém que deu a vida por você, alguém que sofre, que sofreu, se humilhou por você, que ainda sofre quando você escolhe, chega em um ponto onde Deus ele te ajuda a reconhecer que você não quer continuar pecando. E aí tem um texto bastante interessante que a profecia do Senhor em Cuidado de Deus, na página 95, verso 2, no segundo parágrafo, diz o seguinte: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo. Mas tende o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Amém. Então ele não deixa aqui nem ali o texto que eu li antes, né? E nem a profecia do Senhor não nos deixa uma condição onde nós iremos continuar pecando e pecando. E nos nossos momentos de fraqueza e desânimo a gente vai se entregar completamente ao pecado, ou até mesmo entender que Jesus ele vai sempre estar me perdoando. Deus, de Cristo, ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas acima de tudo ele está disposto a vencer o pecado em nós. Sim. É por isso ali, levando em consideração o texto que o irmão leu ali de início, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, né, que agora ele foi revelado. E esse mistério, essa riqueza desse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a partir do momento que entendemos a nossa condição, entendemos que nós temos uma dependência, entendemos que precisamos de alguém que vença em nós e faça em nós aquilo que a gente não pode fazer, como o servo infiel. Ele achou que ele tinha capacidade de pagar uma dívida, mas ele não entendeu a grandeza da sua dívida. Não entendeu a sua condição, que ele não tinha condição suficiente para poder pagar aquilo. Mas só que Deus ele estava disposto a perdoar. O rei ali representado não perdoou ele. Mesmo ele insistindo em pagar, perdoou ele. Entende? Mas só que ele não levou, ele não praticou aquilo que ele recebeu. Entendeu? Pode falar. Ele entendeu na teoria, na teoria, e justamente. Quando foi para a prática, ele não entendeu. Desclassificado. Justamente, foi desclassificado na prática, entendeu? Não é só teoria. Sim, o evangelho é o evangelho é a gente praticar. Então, justamente ali, a gente não pode só dizer, a gente cometeu pecado, nós somos seres humanos sujeitos a cair em tentação, a cair em pecado.
Entende? Nós somos sujeitos, o ser humano, a natureza do homem, ela é inclinada a isso. Mas só tem um ser que é capaz de vencer essa inclinação. Então, enquanto a gente viver nessa matéria que a gente tem, nessa carne que a gente tem, nós vamos estar sujeitos a isso. Que essa carne só vai ser tirada de nós quando Cristo voltar. Mas só que o nosso caráter pode representar Cristo assim quando nós permitimos que Ele viva o caráter dele em nós. Então esse é o evangelho na prática. A gente permitir Cristo, Ele viver em nós. Esse é o mistério, essa é a riqueza do evangelho. Permitir que Cristo, Ele vive em nós e habite em nós para que assim a gente transmita, né, esse caráter. Como ela fala aí no texto que você leu, não pode separados de Cristo. Justamente. Separado de Cristo, sem mim, nada pode fazer. Nada. Ele não dá uma condição onde ele diz, não, isso aqui você pode fazer sem mim. Não, isso aqui você pode também. Nada. A gente não pode fazer nada sem Cristo. Então, a gente precisa entender essa condição. O servo infiel, ele deveria ter entendido essa condição, né? Essa situação que sem Cristo, entendeu? Ele não, que ali o que o rei estava fazendo por ele é uma coisa que ele não tinha capacidade nenhuma de fazer. Entendeu? A dívida dele, como foi calculada ali, como foi convertida, era uma dívida extraordinária. Entende? Nós também estamos nessa condição. Temos uma dívida, né, perante a lei que nós não podemos pagar. Nós não temos essa condição. Não temos capacidade para isso. Né? Mas Cristo ele tem. Cristo ele pagou. E esse pagamento ele perdura desde quando nós aceitemos ele. Então, se nós aceitamos esse pagamento, que assim seja. Como o povo diante do monte que estava fumegando ali, depois da transgressão de adorar o bezerro de ouro, o que foi que eles disseram? Não, tudo que o Senhor disser, eu farei. Nós não podemos fazer nada. Então, a única coisa que... Aí a profetisa fala, a única coisa que ele poderia não ter falado é que assim seja. Que assim seja. Então, é a única coisa que a gente pode fazer, que assim seja feito conforme a tua palavra. Então, é conforme a nossa fé. Toda a cura que Jesus realizava e falava, seja conforme a sua fé. Conforme nós acreditamos na palavra que Cristo ele proferiu para mim e para você, vai ser feito conforme ele falou. Palavra de Deus é palavra e acontecimento. Justamente. Então, não sei se alguém mais gostaria de fazer algumas considerações aí. Já estamos avançando aí aproximadamente, aí, não me recordo. Quanto tempo aí, Ana? 50 minutos. 50 minutos. Tempo passa, hein? Tempo passa. O assunto é bom, o tempo passa. Mas então seria isso então, né, irmãos? Creio que foi bem explanado, né, esse assunto. Eu acho que os irmãos compreenderam, né? Mas podemos, numa outra oportunidade, se for da vontade do Senhor, a gente falar um pouco mais sobre o assunto, né? Sobre este ponto aí que a gente tem muito que aprender, né? É um assunto que não terá fim. É inesgotável. Eu gosto daquela ilustração, é como quando você olha para uma estrela a olho nu, você vê ela pequenininha, mas quando você coloca um telescópio, ela se amplia, né? Se amplia. Assim também é o estudo da palavra de Deus. Quanto mais você vai chegando perto dela, mais ela se amplia. Então, exatamente. É um estudo que vai ter bastante podcasts. Maravilha, glória a Deus. Então seria isso. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de dar o seu like, né? Se inscreva no canal, compartilha. E sempre aí temos aí podcasts e uma mensagem interessante para edificação. Então, muito obrigado.